Minha esposa riu. Você não pode se divorciar de mim. Meu pai é dono desta cidade. Eu entreguei os papéis mesmo assim. Ela não sabia que o pai dela acabará de ser indiciado por fraude e todos os bens deles estavam congelados. A proteção dela tinha sumido, e eu também. Eu, 38 anos, homem, pedi o divórcio na terça-feira passada. 3 anos de casamento, 6 anos juntos no total. Minha esposa, 35, riu na minha cara quando eu contei. Você não pode se divorciar de mim, ela disse, ainda rindo. Meu pai é dono desta cidade. Boa sorte achando um advogado que pegue o seu caso. Eu entreguei os papéis mesmo assim. Já está protocolado. Você foi notificada. O sorriso dela desapareceu. Você está blefando. Ninguém ousaria. Leia. Ela arrancou os papéis, os olhos passando rápido. Quando chegou no nome do advogado, ela até relaxou. Thompson? Só isso? Ele é terceira categoria. Meu pai vai esmagar ele. Talvez esmagasse, eu disse. Se ele não estivesse atualmente sob indiciamento federal por fraude eletrônica e violações de valores mobiliários, todas as contas dele estão congeladas. O FBI invadiu o escritório dele ontem de manhã. A cor sumiu do rosto dela. Completamente. Parecia que alguém puxou a tampa. Você está mentindo. Eu tirei o celular, mostrei a notícia. Magnata local dos negócios sob investigação, bens apreendidos até o julgamento. Publicado às 6 horas. Ela ficou olhando a tela. Depois para mim. Depois de novo para a tela. Isso não muda nada. Ele vai resolver isso. Ele nem pode pagar a própria defesa agora. O tribunal nomeou um defensor público para ele hoje à tarde. Isso não. Você está inventando isso. Liga para ele. Pergunta você mesma. Ela tentou. 3 vezes. Caía direto na caixa postal. As mãos dela tremiam na terceira tentativa. Ele provavelmente está só ocupado com advogados. Ele provavelmente está numa cela federal. Negaram fiança. Risco de fuga. Eu sabia da investigação há 2 semanas. Um amigo que trabalha no Tribunal Federal me deu o aviso depois de ver o indiciamento lacrado. O timing foi pura sorte. Mas eu não ia desperdiçar. Sabe, a família da minha esposa tinha dinheiro. Dinheiro de verdade. O pai dela era dono de metade dos imóveis comerciais da nossa região. Sentava em todas as diretorias importantes. Jogava golfe com o prefeito. Quando a gente casou, eu achei que estava feito na vida. Segurança financeira. Boas conexões. Tudo. Acontece que casar com aquela família significava virar empregado deles. Você vai trabalhar na empresa do meu pai. Minha esposa me disse 1 mês depois do casamento. Ele está criando um cargo para você. Eu tenho emprego. Empresa de engenharia. Bom salário. Esse aqui paga melhor. E a família? O cargo era basicamente ser o faz-tudo do pai dela. Pegar roupa na lavanderia. Marcar as consultas dele. Levar ele de carro para as reuniões. Pagava razoavelmente, mas era humilhante. Meu diploma de engenharia juntando poeira enquanto eu buscava café. É temporário, minha esposa ficava dizendo. Só até ele ver que você é confiável. 3 anos depois. Ainda buscando café. Mas o pior? A atitude da minha esposa. Ela tinha ficado insuportável. Você pode pegar as compras no mercado? Eu perguntava. Isso não é minha função. Isso é função sua. Eu também trabalho. Você trabalha para minha família, o que significa que trabalha para mim. Agora vai pegar as compras. Tudo era ordem. Nada era pedido. E se eu retrucasse? Ela ameaçava falar com o papai sobre meu problema de atitude. Mês passado eu finalmente explodi. A gente estava na casa dos pais dela para jantar. O pai dela fez um comentário que eu tinha sorte de ter casado para cima. E ela riu. Riu de verdade. Ele tem mesmo. Quer dizer, o que ele seria sem a gente? Eu larguei o garfo. Um engenheiro ganhando 6 dígitos fazendo trabalho de verdade em vez de bancar o assistente. Silêncio. O rosto do pai dela ficou vermelho. Com licença, minha esposa disse, voz gelada. Você ouviu. Cansei de ser o empregado particular de vocês. Você está acabado quando eu disser que está acabado. Ou você quer descobrir o quão difícil a vida fica quando meu pai fizer umas ligações? Aquela ameaça. Foi o momento. Eu estava acabado. Contratei o Thompson no dia seguinte. Ele era terceira categoria. Por que não lambia as botas da família dela? Não devia favor para eles. E estava com fome de caso. Não vou mentir,
ele disse na primeira reunião. Com as conexões da família dela, isso pode ficar frio. Eles vão arrastar. Vão te fazer parecer mal. Provavelmente vão tentar destruir sua carreira. E se essas conexões desaparecessem? Aí a história muda. Mas isso não vai acontecer. Ah, mas aconteceu. Meu amigo do tribunal já tinha me contado. Caso federal. Anos sendo montado. A empresa do pai dela era um castelo de cartas. Investidores falsos. Livros contábeis maquiados. O pacote completo. Eles só estavam esperando o momento certo para agir. Eu esperei também. 2 semanas fingindo que tudo estava normal enquanto via minha esposa andando toda empinada como se fosse dona do mundo. A gente devia renovar os votos, ela disse no sábado passado. Festa grande. Convidar todo mundo. Mostrar o casal poderoso que a gente é. Claro, eu menti. Parece ótimo. Segunda-feira de manhã, os federais agiram. Terça-feira de manhã, eu protocolei. Agora estávamos aqui. Ela de pé na nossa cozinha. Papéis de divórcio na mão. O mundo inteiro dela desmoronando. Isso é loucura, ela disse finalmente. Você não pode simplesmente, a gente é casado. Não por muito tempo. Eu vou brigar por isso. Vou ficar com tudo. A casa. Os carros. Sua aposentadoria. Boa sorte pagando advogado. Isso parou ela. Ela não tinha pensado nisso. O pai dela pagava tudo. Sempre pagou. Ela tinha cartões de crédito, sim. Mas estavam ligados às contas dele, que estavam congeladas. Vou estourar os cartões antes que congelem. Já congelados. A apreensão federal inclui todas as contas e linhas de crédito relacionadas. Você olhou sua carteira ultimamente? Ela realmente correu até a bolsa. Tirou a carteira. Começou a testar os cartões no celular. Cada um recusado. Não. Não, 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 não. Você tem uns $300 na sua conta corrente pessoal. Só isso. Como você sabe disso? Você me mostra os extratos todo mês, lembra? Para provar que está sendo responsável com a mesada. Eu fiz aspas no ar na última parte. Eu presto atenção. Ela me olhou como se nunca tivesse me visto antes. Quem é você? Alguém que cansou de ser tratado como lixo. Atualização 1. Uma semana depois. O sentimento de superioridade piorou antes de melhorar. Muito pior. A primeira coisa que minha esposa fez depois do choque inicial? Ligou para a mãe dela. Chorando histérica sobre como eu estava abandonando a família na hora mais escura deles e como eu estava sendo frio. A mãe dela me ligou 1 hora depois. Como você ousa fazer isso agora? Seu sogro está enfrentando acusações graves e você está preocupado com seus sentimentinhos. Meus sentimentinhos incluem 3 anos sendo tratado como empregado contratado. Ele te deu um emprego. Ele me deu uma coleira. Tem diferença. Você é egoísta. Ingrato. Nós te acolhemos. Eu sou um homem adulto com mestrado. Eu não precisava ser acolhido. Eu precisava de uma parceira que me visse como igual. Minha filha é boa demais para você mesmo. Ela desligou. Minha esposa, enquanto isso, tinha passado do choque para a raiva. Você planejou isso, ela me acusou na 4ª noite. Você sabia do meu pai e esperou como um abutre. Eu sabia que a investigação estava rolando. Não sabia quando iam agir. Mentiroso. Você armou isso. Seu pai armou isso sozinho cometendo fraude por 15 anos. Ele não fez nada errado. É tudo um mal-entendido. A negação era impressionante. O pai dela estava no jornal toda a noite. Ex-investidores aparecendo. Funcionários testemunhando sobre documentos triturados. O pacote completo. Mas ela se recusava a enxergar. O governo só tem inveja de gente bem-sucedida, ela insistia. Gente bem-sucedida não precisa roubar fundos de aposentadoria. Você não sabe do que está falando. Ela tentou de tudo para parar o divórcio. Tudo. Na 5ª, ela ligou para o meu antigo chefe na empresa de engenharia. Disse que eu estava fazendo ameaças e era instável e que eles deviam tomar cuidado. Meu chefe me ligou, confuso. Ei, recebi uma ligação estranha da sua esposa? Algo sobre ameaças? A gente está se divorciando. Ela não está lidando bem. Ah, isso explica. Ela também disse que você roubava da gente antes de sair. Eu pedi demissão há 3 anos para trabalhar para a família dela. Nunca roubei nada. Imaginei. Só quis te avisar que ela está fazendo ligações. Ela tentou envenenar o poço. Jogada clássica. Não ia colar mesmo.
Eu tinha saído daquele emprego em bons termos e ela não tinha credibilidade nenhuma. Na sexta, o advogado dela ligou. Bom, o advogado dela. Acontece que ela convenceu o advogado criminal do pai dela a pegar o caso de divórcio dela. Pro bono, claro, porque ela não podia pagar. Minha cliente está disposta a negociar, ele disse seco. Em troca de você desistir do divórcio, ela aceita fazer terapia de casal. Não. Sinto falta dela. Não, inegociável. O casamento acabou. Ela está disposta a fazer concessões. Ela teve 3 anos para fazer concessões. Cansei. Você está sendo irracional. Estou sendo claro. Te vejo no tribunal. Ele tentou a tática de intimidação. A família da minha cliente ainda tem influência significativa na região. O pai dela está preso esperando julgamento. As contas da mãe dela estão sob investigação. Que influência? Silêncio. Depois, entraremos em contato. Entraram. Com frequência. Minha esposa começou a aparecer no meu novo apartamento. Eu tinha me mudado no dia seguinte ao protocolo. Peguei um estúdio do outro lado da cidade. Nada chique, mas era meu. Ela batia na porta em horários aleatórios. Me deixe entrar. A gente precisa conversar. Conversa pelos advogados. Para de ser infantil. Abre a porta. Vai para casa. Esta é a minha casa. Você roubou ela de mim. O apartamento era meu antes de casarmos. Só meu nome. Ela tinha se mudado, sim, mas legalmente sempre foi meu. Confere o contrato. Você não está nele. Você precisa ir embora. Eu não vou embora até você me ouvir. Os vizinhos começaram a reclamar. A administração do prédio se envolveu. Tive que ameaçar com invasão de propriedade antes dela finalmente recuar. Mas aí veio o golpe baixo de verdade. Segunda de manhã, eu fui parado no caminho pro trabalho. Parada de trânsito normal, ou assim pensei. Carteira e documento do carro, por favor. Entreguei. O policial voltou pro carro dele. Voltou 15 minutos depois com mais 2 policiais. Saia do veículo, por favor. O que está acontecendo? Recebemos uma denúncia que você estava ameaçando alguém. Precisamos fazer algumas perguntas. Minha esposa. Ela registrou uma ocorrência policial dizendo que eu estava mandando mensagens ameaçadoras e aparecendo na residência dela fazendo ameaças. Mentira completa. Eu não tive contato com ela exceto pelo meu advogado, eu disse calmo. E eu me mudei da residência. É ela que aparece no meu lugar. Você pode provar isso? Graças a Deus por câmeras na campainha. Mostrei as imagens da última semana. Minha esposa gritando do lado de fora da minha porta. Horários claramente mostrando ela chegando sem avisar. Eu pedindo para ela ir embora. Os policiais assistiram. Um deles suspirou. Parece que alguém desperdiçou nosso tempo. Ela fez denúncia falsa? Vamos ter uma conversinha com ela sobre isso. Me liberaram com pedido de desculpas. Mas o dano estava feito. Agora eu tinha um registro policial. Esse era o objetivo. Quando cheguei no trabalho, o RH quis conversar. Recebemos algumas informações preocupantes sobre você. Deixe eu adivinhar. Denúncia anônima? A moça do RH ficou desconfortável. Um cidadão preocupado ligou dizendo que você estava fazendo ameaças no ambiente de trabalho. Eu trabalho remoto 3 dias por semana. Cheguei aqui às 8 horas. Quem eu ameacei? Não especificaram. Porque é minha esposa. A gente está se divorciando. Ela está fazendo denúncias falsas. Mostrei para ela a gravação da câmera corporal que os policiais me deram cópia. Mostrei as imagens da campainha. Expliquei toda a linha do tempo. Vou recomendar que ignoremos essa reclamação, ela disse finalmente. Mas documente tudo daqui para frente. Se ela escalar, precisamos saber. Ela escalou. Na quarta, descobri que ela estava ligando para os meus clientes. Eu trabalho como consultor independente agora. Trabalho contratado para firmas de engenharia. Ela conseguiu minha lista de clientes de algum jeito e começou a ligar. Estou tão preocupada com meu marido, ela disse para um cliente. Toda preocupação falsa. Ele está tão estressado ultimamente. Não está dormindo bem. Estou preocupada com a qualidade do trabalho dele. Esse cliente me ligou direto. Recebi uma ligação estranha de alguém dizendo que é a sua esposa? Futura ex-esposa. O que ela disse? Basicamente tentar te fazer parecer incompetente. Falei para ela que estamos satisfeitos com seu trabalho e desliguei. Mas aviso, ela pode ligar para os outros. Ligou. Atingiu mais 3 clientes antes que eu conseguisse avisar. 2 ignoraram ela, mas um cancelou o contrato.
Trabalho de 15 mil dólares, perdido. Foi o bastante. Liguei pro Thompson. Ela está interferindo no meu sustento. O que a gente pode fazer? Pedir uma ordem de restrição. E documentar tudo. Cada ligação. Cada visita. Cada denúncia falsa. Vamos precisar. A audiência da ordem de restrição foi marcada para a semana seguinte. Enquanto isso, minha esposa subiu mais um degrau. Ela esvaziou nossa conta poupança conjunta. Eu tinha esquecido dela. Conta pequena, uns 8 mil dólares. Abrimos anos atrás para despesas da casa, mas quase não usávamos. Nossos 2 nomes. Ela sacou até o último centavo. Isso é bem conjugal, o Thompson disse quando contei. Ela não pode simplesmente pegar. Bom, ela pegou. Vamos incluir no processo. O juiz não vai gostar. Ela também levou tudo do apartamento. Tudo que compramos juntos. Móveis, utensílios de cozinha, decorações. Contratou o caminhão de mudança enquanto eu estava no trabalho e limpou o lugar. Cheguei em casa num apartamento vazio. Literalmente vazio. Ela até levou o papel higiênico. A mesquinhez teria sido engraçada se não fosse tão revoltante. Mas o seguinte. Cada golpe que ela dava. Cada denúncia falsa. Cada pedaço de assédio. Tudo ia pro arquivo do Thompson. Montando um caso de que ela era vingativa, instável e destrutiva. Deixa ela continuar, o Thompson disse. Ela está fazendo nosso trabalho pra gente. A ordem de restrição foi concedida. Temporária por enquanto, mas sólida. Minha esposa apareceu na audiência com o advogado criminal do pai dela. O cara parecia exausto. Provavelmente não estava sendo pago o suficiente para essa palhaçada. Meritíssimo, minha cliente está simplesmente tentando salvar o casamento dela. Registrando denúncias falsas na polícia? O juiz interrompeu. Assediando o marido no trabalho e na residência dele? Interferindo nos negócios dele? Isso são exageros. Eu tenho boletins de ocorrência, declarações do administrador do prédio, depoimentos de clientes. Qual parte é exagero? Minha esposa tentou falar. Meritíssimo, ele me abandonou. Você foi notificada com os papéis de divórcio na sua residência. Isso não é abandono. Isso é processo legal correto. Mas meu pai. Os problemas legais do seu pai são irrelevantes para este processo. Ela começou a chorar. Lágrimas de verdade dessa vez. Não do tipo manipulador que ela usava comigo antes. Eu não tenho para onde ir. Sem dinheiro. Ele levou tudo. O juiz olhou pro Thompson. Situação financeira? A casa conjugal está no nome do meu cliente, comprada antes do casamento. Meu cliente tem arcado com todos os custos de moradia. A Ré sacou 8 mil dólares da conta conjunta sem permissão e removeu todos os bens compartilhados da residência. Eu precisava desse dinheiro. Para quê? O juiz perguntou. Despesas de vida. Eu não posso trabalhar. Estou muito estressada. Você não trabalha? O juiz checou uns papéis. De acordo com os documentos, você está desempregada há 6 anos? Eu estava apoiando a carreira do meu marido. Eu realmente ri. Não consegui evitar. O juiz me deu um olhar, mas eu vi a boca dele tremer. Senhora, as provas sugerem que era seu marido que te sustentava. Ordem de restrição concedida. Você deve ficar a pelo menos 500 pés do requerente, da residência dele e do local de trabalho dele. Qualquer violação resultará em prisão imediata. Mas você também deve ao tribunal 500 dólares por registrar denúncia falsa. Pagamento em 30 dias. O advogado dela parecia querer sumir. Minha esposa parecia atordoada. Do lado de fora do tribunal ela tentou mais uma vez. Isso não acabou. Ela sibilou para mim da distância obrigatória de 500 pés. Meu pai vai vencer essas acusações e quando vencer? Ele não vai vencer. Os federais têm 17 testemunhas enfileiradas. Ele vai para a prisão. Você não sabe disso. Eu sei das provas. E você devia começar a planejar uma vida sem o dinheiro do papai. Vou te arrancar tudo no divórcio. Com que advogado? Aquele que você não pode pagar? Isso calou a boca dela. O advogado do pai dela aparentemente desistiu naquela manhã. Disse que não podia mais representar ela por conflito de interesse. Tradução: o pai dela nem podia pagar a própria defesa, quanto mais a dela. Ela estava sozinha. Pela primeira vez na vida, sem rede de segurança. Mas eu não tinha terminado. Nem de longe. Sabe, quando você trabalha como assistente de alguém por 3 anos, você vê coisas. E-mails. Documentos. Conversas confidenciais onde eles esquecem que você está na sala.
Eu guardei registros. Não da fraude do pai dela. Eu não tinha nada a ver com isso. Mas de outras coisas. Coisas pequenas que somavam. Tipo a vez que minha esposa fez o pai dela contratar a amiga dela para um cargo fantasma. 60 mil por ano de salário. Nunca apareceu no escritório uma vez. Paga por 18 meses até alguém perceber. Ou a vez que ela usou o dinheiro da empresa para redecorar nosso apartamento. 30 mil em móveis e obras de arte cobrados como reforma do escritório. Ou os e-mails onde ela se gabava para as amigas de nunca precisar trabalhar porque o papai cuida de tudo. Entreguei tudo pro Thompson. Dá para usar isso? Ele leu tudo. Começou a sorrir. Ah, dá para usar sim. Isso mostra dependência financeira, uso indevido de fundos da família e um padrão de comportamento de quem se acha no direito. Perfeito para argumentar contra a pensão. Minha esposa queria 4 mil dólares por mês de pensão para manter o padrão de vida que estava acostumada. O Thompson ia pedir 0. E com essas provas, ele podia conseguir. A audiência preliminar do divórcio foi marcada para 2 semanas depois. Minha esposa teve que achar advogado rápido. Achou um fundo do poço de advogado de família que tinha acabado de passar na OAB. O garoto parecia recém-saído da faculdade. Completamente perdido. Meritíssimo, minha cliente está pedindo pensão temporária até o decreto final de divórcio. Com base em quê? O juiz perguntou. Ela ficou fora do mercado de trabalho por 6 anos enquanto apoiava a carreira do marido. O Thompson se levantou. Objeção. A Rhea não trabalhou por 6 anos por escolha, não por necessidade. O marido dela trabalhou na empresa da família dela durante esse tempo, recebendo salários separados da renda familiar. Meritíssimo, ela abriu mão da carreira dela. Que carreira? O Thompson disse. De acordo com as declarações de imposto, a Rhea nunca manteve emprego por mais de 6 meses. Nenhuma carreira foi aberta à mão. O advogado jovem se atrapalhou. Ela sacrificou o potencial dela. Meritíssimo, tenho documentação mostrando a Rhea vivendo de riqueza familiar, cobrando despesas pessoais nas contas da empresa e declarando explicitamente que não tinha intenção de trabalhar. Ele apresentou os e-mails. Minha esposa ficou pálida. O juiz leu. A expressão dele disse tudo. Pensão temporária negada. A Rhea precisará buscar emprego. Meritíssimo, ela não tem habilidades profissionais. Então ela vai adquirir algumas. Este tribunal não existe para manter o padrão de vida de ninguém. Próxima audiência em 60 dias. Recomenda-se a Rhea que encontre emprego nesse período. Minha esposa saiu furiosa. O advogado dela parecia derrotado. Do lado de fora, eu finalmente relaxei. O Thompson deu um tapinha no meu ombro. Isso foi bem. Muito bem. Com o comportamento dela registrado e esses documentos, você está olhando para uma saída limpa, divisão mínima de bens, sem pensão, finalizado em 90 dias. E as coisas do apartamento que ela levou? Ela vai ter que devolver ou te pagar por elas. Ordem do juiz. Ela gastou os 8 mil. Então ela te deve 8 mil, mais o valor dos móveis. Vamos incluir no decreto final. Melhor parte. O julgamento do pai dela começava no mês seguinte. Noticiário o tempo todo. Cada negócio sujo exposto. Minha esposa ia ver o império da família dela desmoronar em tempo real. E eu ia estar bem longe até lá. Atualização final, 2 meses depois. Divórcio finalizado na semana passada. Levou 90 dias no total. Recorde de velocidade, o Thompson disse. Acordo final. Eu fiquei com o apartamento. Era meu mesmo. Fiquei com meu carro. Também meu. Ela ficou com o carro dela. No nome do pai dela. Logo será apreendido pelos federais. Divisão dos bens compartilhados. Ela me deve 11 mil dólares pelo que levou e gastou. Sem pensão. Ela tem que pagar as custas judiciais dela. Teve que assinar parcelamento desses 11.200 por mês por 5 anos. O advogado dela tentou brigar, mas o juiz não aceitou. Sua cliente sacou fundos conjugais e removeu bens durante um processo de divórcio em andamento. Ela tem sorte que o requerente não está entrando com acusação criminal. O rosto da minha esposa na audiência final foi algo. Derrota pura. Ela apareceu com roupa do Target. Primeira vez que a vi com algo que não fosse de grife em 6 anos. Espero que você esteja feliz, ela disse depois, esperando na distância obrigatória do tribunal. Estou chegando lá. O julgamento do meu pai começa a semana que vem. A mídia vai nos destruir. Isso é culpa dele, não minha. A gente já foi feliz. Não, você foi feliz. Eu era conveniente. Ela não teve resposta para isso. A mãe dela tentou me ligar algumas vezes.
Deixou mensagem sobre perdão familiar e segundas chances. Apaguei todas. O julgamento do pai dela começou mesmo. Durou 3 semanas. Culpado em 14 acusações. Sentenciado a 12 anos em prisão federal. A mãe dela também foi acusada como cúmplice. Ela assinou um monte dos documentos fraudulentos. Olhando para 5 anos ela mesma. A fortuna da família? Sumiu. Apreendida pelo governo. Vendida em leilão para pagar investidores. A mansão, os carros, os barcos, tudo. Tudo ido. Minha esposa teve que se mudar para a casa da tia. Última notícia que tive, está trabalhando no varejo. Primeiro emprego da vida adulta dela. Uma parte de mim sente pena. Pouca, mas sente. Ela foi criada para achar que dinheiro e contatos resolviam tudo. Agora está aprendendo do jeito difícil que não resolvem. Mas, na maior parte, eu me sinto livre. Voltei para a engenharia em tempo integral. Consegui uma vaga numa firma que realmente valoriza minhas habilidades. Ganhando bem, trabalhando em projetos que me importam. O apartamento está enchendo de novo aos poucos. Comprei móveis novos. Melhor qualidade que os que ela levou. Tudo é meu. Escolhido por mim. Pago por mim. Saí com algumas pessoas. Nada sério ainda. Acontece que 3 anos sendo tratado como lixo deixa a gente cauteloso com relacionamento. Choque. Mas eu estou bem. Melhor que bem, na verdade. Minha esposa achava que o poder do pai dela a tornava intocável. Achava que eu nunca ia embora porque precisava das conexões da família. Acontece que tudo o que eu precisava era o timing. E um pouquinho de sorte. A investigação do FBI terminou exatamente quando eu precisava. A prisão do pai dela me deu a abertura que eu esperava. E quando aquela proteção sumiu, o resto desmoronou sozinho. Ela está me pagando $200 por mês agora. Cada pagamento um lembrete que ações têm consequências. Que tratar pessoas como empregados eventualmente dá errado. Esse dinheiro? Eu estou doando. Cada centavo. Para um fundo para as vítimas de fraude. Especificamente, vítimas da fraude do pai dela. Ela ainda não sabe disso. Mas vai saber quando enviarem as cartas de agradecimento para ela. O divórcio foi caro. Custou uns 8 mil em honorários. Perdi alguns amigos que acreditaram na versão dela. Tive uns meses difíceis lidando com o assédio dela. Mas eu saí. Ruptura limpa. Sem amarras. Sem obrigação vitalícia com alguém que me via como menos que humano. E ver o mundo dela desabar, sabendo que eu cronometrei perfeitamente? Isso foi vingança. Isso foi justiça. Ela apostou que o poder do pai dela duraria para sempre. Apostou tudo nisso. Ela perdeu. Eu ganhei. E honestamente, eu faria tudo de novo.